Olá, eu sou Daniel Manzi, coordenador de regulação da agência reguladora Ares PCJ, e dentro do nosso módulo 7 do curso 4, Princípios de Regulação Técnica, trago algumas considerações sobre inspeções em campo na regulação e fiscalização do saneamento. Na Ares PCJ, trazendo como exemplo, o formato da fiscalização técnica se divide em duas grandes vertentes. Uma vertente direta, onde há inspeção direta em campo através de efetivo próprio da própria agência, né? Ou indireta, quando isso é processado através de informações remetidas pelos prestadores ou coletados por entrepostos da agência, laboratórios ou apoios técnicos contratados. Com relação à fiscalização técnica, de uma maneira jocosa, a ideia da fiscalização técnica é garantir com que as infraestruturas, que seriam a base desse nosso bolo bonito, que são as captações de água, as estações de tratamento, as adutoras, as estações elevatórias de água, as estações de tratamento de esgoto, consigam dar suporte a processos. O processo de potabilização da água, o processo de distribuição da água, o processo de operação, manutenção e atividade comercial do sistema de abastecimento de água, que se reflete lá em cima na interface final com o usuário, na água com qualidade na torneira dele, de uma maneira regular, com uma tarifa módica e colocando o usuário aí como a cereja desse bolo, tá? Dentro desse contexto, as atividades de fiscalização técnica podem se dividir em três grandes frentes. Na base do bolo, nas infraestruturas, a fiscalização direta garante com que a captação funcione de uma forma adequada e segura, que a estação de tratamento de água funcione de uma forma adequada e segura, ou seja, através de fiscalização direta nesses sistemas, garantir com que as infraestruturas consigam suportar os processos como um todo. Olhando de cima para baixo, na interface final com o usuário, a gente tem um monitoramento da qualidade de serviço, monitorando lá na ponta, lá na entrega, a qualidade da água, a pressão, a regularidade, a satisfação do usuário, fiscalizando demandas de ouvidoria, redes sociais e assim por diante. Mas entre a base do bolo e a cobertura do bolo, existe o bolo, que são os processos. E uma maneira muito, muito adequada de acompanhar esses processos é através de indicadores públicos, quer seja indicadores do SNIS e particularmente através do Acertar, que, ao certificar processos que geram informações, acabam sendo uma ferramenta muito importante de fiscalização e acompanhamento dessas informações, num ambiente chamado, ou que pode ser chamado de atenção regulatória. Tudo isso visa olhar o bolo como um todo, garantindo a satisfação do usuário ali, enquanto analogamente aqui representada como a cereja do bolo. Mas o que verificar em campo? Na área PCJ, nós realizamos em 2013 um diagnóstico através da inspeção direta em 375 sistemas. E o resultado dessas inspeções, contrastada com legislação, normas técnicas e bibliografia, nos levou à emissão de um checklist padronizado para inspeções dos sistemas de água, esgoto e atendimento comercial, que é a nossa resolução Ares PCJ número 48, de forma que todos os técnicos vão a campo com um critério definido e previsível para que o regulado possa se preparar para isso e possa saber o que estudar para a prova, ou seja, ele sabe se preparar adequadamente para garantir um sistema que seja fiscalizável e que passe nessa fiscalização. Ferramenta importante também é o normativo de fiscalização e sanções, ou seja, em não atendidos esses quesitos, isso gera uma não conformidade passível de sanção através da nossa resolução 71, e a automação de todo esse processo que nós começamos já em 2013 através da inspeção por tablets e a geração cada vez mais automática desses relatórios e dessas informações. Para o rito da fiscalização em campo, desde 2019, a Ares PCJ conta
com a definição de procedimentos operacionais padrão, que a gente chama de POPs, para todos os processos da área técnica. Então, o agendamento de fiscalização segue um procedimento, a execução da fiscalização em campo segue um procedimento, a inspeção em campo segue um procedimento, a emissão de relatório, a notificação, a emissão de sanções, como advertência e multa, seguem um processo muito bem definido, justamente para que isso obedeça a um rito juridicamente previsível e entregue um resultado que produza efeito regulatório. Isso acontece dentro da fiscalização técnica da área PCJ, que coaduna com outras agências do Brasil, desde a comunicação ao prestador, a inspeção propriamente dita. Se não há nenhuma não conformidade, o processo é simplesmente encerrado e emitido um relatório. Mas se há não conformidade, o prestador é notificado, gera-se um relatório e isso gera um processo administrativo interno, cujo acompanhamento dessas não conformidades é feito periodicamente pela agência. Quando resolvido, esses autos são arquivados, ou quando não é resolvido, existe uma primeira sanção em nível de advertência, que, se não atendida, pode receber atenuantes, agravantes ou reincidência e levar a uma situação de multa ou de CAC. Para isso, a gente conta com um checklist padronizado nas inspeções. O prazo para solução dentro desse checklist vai de imediato até, em situações que são realmente emergenciais, até 180 dias, em situações que são mais planejáveis. Os relatórios são emitidos de uma forma padronizada. A sanção no nível 1 é de advertência e equivale a um cartão amarelo. E a sanção número 2 é exatamente a multa, ou alternativamente a aplicação, a celebração de um CAC, que é um compromisso de ajustamento de conduta, similar ao que o Ministério Público celebra em algumas situações, onde o município se compromete a solucionar aqueles problemas num prazo definido, alternativamente à aplicação de uma multa, que não faz o menor sentido, especialmente quando a gente fala de operadores públicos. O formato dessa fiscalização, nos 3 primeiros anos, ele usou aí pranchetas, né, e o apoio de softwares como comerciais aí, como planilhas eletrônicas e tipo Word, né, para emissão dos relatórios, e o envio era feito por correio. Mais tarde, isso pôde ser automatizado com o uso de tablets que já exportavam os relatórios diretamente para um formato PDF e publicável, e tendo o apoio de um controle interno, um sistema interno para controle dessas emissões, mas o envio continuava sendo em papel, né, físico, e atualmente há a migração, não só na agência, mas em outros locais, de uma fiscalização cada vez mais digital, onde a fiscalização leva ao relatório, que leva ao controle, que leva à emissão de autos e que leva ao envio, à resposta do prestador, toda no ambiente só, no ambiente digital, transparente e rápido, né? E também muito mais barato e ambientalmente adequado. Como resultado desses programas até 2021, em 68 prestadores, nós tivemos aí quase 400 relatórios de fiscalização emitidos, na fiscalização direta e na fiscalização indireta, particularmente em termos de monitoramento da qualidade da água e monitoramento da pressão, 3.000 amostras analisadas de qualidade da água e mais de 540 mil horas de monitoramento de pressão dentre os municípios regulados. E a efetividade dessas ações? Porque a fiscalização existe para promover uma mudança de qualidade ou um aumento de qualidade do setor. Em grandes números, aqui até 2021, nós tivemos aí mais de 7.300 apontamentos, que geraram mais de 1.000 notificações, 661 advertências e 310 multas, cujas situações, em cada caso, levaram à celebração de 32 CACs. E a gente tem hoje uma fotografia de todos esses apontamentos com
grande satisfação a solução de 75% desses apontamentos, alguma coisa perto de 3% ainda estão dentro do prazo, e a gente tem 21 deles vencidos, que aí vão evoluir para multa efetivamente ou para o acionamento desses CACs. Como resultados de regulação técnica e fiscalização, é isso que eu gostaria de trazer. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.